Tudo bem, pessoal? Eu sou Alan Vital, voltei para mais um Alan Daisy nos bastidores. E hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, sensacional. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olha aqui para mim. Vocês já pararam para pensar no amor? Todo casamento, ele é feito de um monte de coisa, mas o principal é o amor. Porém, você já parou para pensar o quanto que você se ama antes de amar outra pessoa? Isso tem muito a ver com casamento. E eu trouxe essa maravilhosa Raquel Pila. Tudo bem, Kel? Tudo bom? Tudo ótimo. Kel, conta pra mim, como que você começou com essa... Despertou em você essa vontade de conversar com as pessoas, de curar, porque você cura, tá? Sim. Queria avisar isso. Tudo bem? Eu comecei, na verdade, eu tô sempre dentro desse universo feminino. Eu sempre fiz joias e trabalhei dentro desse universo de mulheres. E comecei a entender, fazendo muitas sessões e tentando entender sobre o amor e relacionamento, que é uma coisa que acontece sempre na nossa existência, né? Eu acho que todo ser humano quer ser visto e amado. Isso é o que a gente sempre quer. E então, nessa busca, nessa jornada, eu acabei me deparando com uma técnica que era do Theta Healing, né, de física quântica, uma terapia quântica. E aí eu entendi sobre essas relações e comecei a trabalhar muito com relações voltados somente para as mulheres. Então eu recebo muito como ter uma alma gêmea, como chegar nesse dia tão lindo de planejar uma festa, um casamento. E os passos que levam para chegar até ali. E às vezes não necessariamente quando você chega nessa parte do casamento, você já se conhece o suficiente. Acho que é sempre uma busca. Mas o sucesso, acho que grande, que você vê também nas festas é a energia desse casal, esse amor, né? Eu acho que é bom e gostoso de organizar e a sinergia de todos os convidados quando esse casal está em sintonia. Faz muita diferença. A gente vê, por exemplo, nos nossos atendimentos como cerimonial, porque a gente é o primeiro contato que o casal tem com a ideia da festa, com a idealização. Então, ele sempre vem primeiro pro cerimonialista. Então, às vezes, a gente nota que a noiva tá com uma ideia e o noivo tá com outra, vê uma empolgação, uma ansiedade, tudo que eu acho que é muito normal. Sim. Quando você tá organizando. Aliás, é um grande sonho, né? Pra muita gente se casar. Um grande sonho que deve ser respeitado, inclusive, né? Às vezes eu percebo que existem alguns contratos que as pessoas devem fazer entre elas do que é importante para o outro. Então, talvez uma pessoa ela se sinta muito realizada e a outra entenda que aquela festa, aquilo lá não fosse tão importante. Então, assim, quanto que eu consigo abrir mão daquilo para fazer o outro feliz, né? Então, quando a gente chega no cerimonial, eu acho que já é uma sensação de que eu estou dando importância para o sonho, se são dos dois ou se é mais importante para um ou para outro. E acaba esse envolvimento que é gostoso também satisfazer o outro, né? Nessa ideia, assim, de E como é que a amor. gente reconhece esse sonho dentro da gente? Porque às vezes, muitas das vezes, pode acontecer o sonho, que nem a gente tá conversando agora. O sonho às vezes é muito mais da noiva do que do noivo. Sim. Né? E é muito comum a noiva, a mulher, a figura feminina, querer casar e ela sonha com uma coisa grande. O noivo, se deixar, ele vai entrar de pijama. Sim, Ele sim. quer andar logo, sabe? Ele quer aquela parte boa ali, não tá preocupado talvez com o laço, com a fita, com as flores, com a cor e com tudo aquilo. Isso vai muito porque a gente já tem uma criação assim, né? Onde essas mulheres são preparadas para esse evento. O que eu sugiro quando a pessoa precisa se conhecer e ter esse amor para ter essa sinergia, que talvez a maneira como ela foi criada a ter esse sonho não seja exatamente o sonho que ela goste, mas que ela aprendeu a gostar. Então, o que eu quero dizer com isso? Talvez ela se sinta muito realizada de casar no campo de dia, numa festa super íntima. Mas ela foi criada por aquela mãe que tem que entrar na igreja e tem que ser uma festa noturna daquele jeito. E talvez ela tenha que satisfazer um pouquinho de cada um no dia do casamento dela. E aí ela fique numa tensão muito grande de agradar a todos e não curta aquela festa como ela deveria. Porque aquilo é dela e daquele noivo. Então, quando eu começo a olhar realmente o que eu gosto, eu começo a ouvir o outro também do que ele gosta. E aí a gente pode trazer esse noivo
quando eu tenho uma verdade e eu me conheço. Então aí ele entra nessa jogada. Talvez quando a noiva está muito distante, satisfazendo um pouquinho da sogra, um pouquinho da tia, um pouquinho da irmã, um pouquinho de todo mundo, ela se perca nesse caminho e o noivo também desconecte. Eu não sei se dá pra... Sim. Se fica claro. Não, sim. Porque às vezes a gente que trabalha com o ramo de eventos e tal, é muito comum a gente ver os noivos falando, mas eu tenho opinião da cunhada, eu tenho opinião da sogra, eu tenho opinião de uma amiga que vai ser minha madrinha, minha melhor amiga, não sei o quê. Isso, então, de uma certa forma, influencia muito a noiva. Influencia. E eu acho que quando a gente se conhece, de fato, existem coisas que não são negociáveis para aquele casal. Então, se o casal ele tem combinados e ele tá numa sensação de que aquela festa é para eles mostrarem aquele amor que existe entre eles e trazerem as pessoas, eles têm que fazer com a maior proximidade que existe. Então, talvez não faça sentido ter tantas flores de um jeito. Eu vou querer um monte de folhagens verdes. Eu vou querer... Até isso, quando a gente se conhece, e a festa é o meu jeito de receber essas pessoas. Eu acho que a gente precisa... uma festa, é uma grande proporção, vão ter várias pessoas. É amoroso pensar em todas as pessoas, mas eu preciso imaginar que é como se eu estivesse recebendo essas pessoas casadas num jantar na minha casa. Como eu receberia? Como é meu jeito? Como é minha casa? Como que eu gosto de receber as pessoas? Então, se você se conhece, fica mais fácil. E até para essas pessoas reconhecerem vocês nessa festa, entende? Entendo. Tem mais o porquê daquele evento, né? E não só como uma etapa de que eu preciso fazer a festa ou eu preciso casar. É uma festa que de fato faz para todo mundo vivenciar o amor daquele casal, né? Legal. Isso é uma das coisas que quando a gente tem reunião com os noivos ou até com a debutante, a gente sempre pega o maior número de detalhes possível sobre o que os noivos pensam para poder montar aquilo na carinha deles, para que fique do jeito que eles querem. E às vezes eles não têm esse conhecimento, né? Às vezes eles não sabem o que eles querem. Isso, porque nós somos condicionados a sermos ensinados a gostar das coisas. E de fato a gente nunca para pensar do que eu gosto realmente. Se essa é uma vontade da minha mãe, se eu fui ensinada a gostar disso, ou se realmente é uma vontade minha. Então, não tem problema nenhum mudar o lugar desse casamento, se faz sentido para mim e faz sentido com quem eu tô casando, né? Então, eu acho que pensar nessa relação de amorosidade, assim, entre o casal, quem somos nós, quais são os nossos combinados, o que nós não abrimos mão daquilo. E aí a gente começa a colocar esse noivo de fato participante, não como um figurante. Tá, e entrar de pijama. Porque e aí, se for o combinado do casal... Entrar de pijama. Tá valendo. Ok, e dá pra fazer um link mas até... Mas a cor do pijama ela escolhe. Mas a cor do pijama ela que escolhe. Dá até pra gente fazer um link com, por exemplo, a questão de debutante. Então eu percebo que a debutante, por exemplo, ela acaba sempre tendo... Ela tem a voz, ela fala o que ela quer, ela dá todas as ideias, mas muitas vezes é o sonho da mãe. Sim. E lidar com o sonho é uma coisa muito delicada para nós que somos cerimonialistas, o pessoal de eventos todos. É lindo de ver o jogo de cintura que vocês têm, né? A gente que acompanha, eu atendo, por exemplo, quem é a que está sofrendo ali com a mãe, que quer a festa daquele jeito. Então eu vejo que é bonito a maneira como vocês vão integrando o sonho dessas pessoas, mas elas realmente vivem com 15 anos muito mais do que aquela mãe quer. Então, talvez quando chega nessa parte do casamento, ela tenha aprendido também que ela tem que satisfazer a vontade das outras pessoas e talvez não do casal ali, né? É quase que um condicionamento isso. Eu tenho uma pergunta meio que técnica, assim, pra você, mais por curiosidade mesmo. Por exemplo, como que eu sei uma noiva, por exemplo, como que ela reconhece nela tudo o que ela quer? Tudo bem, você falou que às vezes ela foi criada para ter para casar, para passar por aquele momento e tal. Mas em que momento você acha que é interessante ela parar para refletir se aquilo vai ser bom para ela?
ela refletir naquilo que ela quer. Existe alguma... Na verdade, nós deveríamos ser criados a ter autonomia, né? Então, se eu percebo que de alguma forma eu não tenho essa autonomia, eu preciso buscá-la, porque mesmo após o casamento eu vou precisar dessa autonomia, né? Porque eu preciso ter uma autonomia para viver com o outro e não colocar toda a minha expectativa que ele tem que me suprir. Então, Sim. se a noiva começa a perceber de que ela não tem voz, de que aconteceu alguma coisa, que ela não é capaz de dizer... Olha, sogra, olha, mãe, dessa vez nós vamos fazer desse jeito, nós gostamos assim. Se ela começa a se sentir mal em verbalizar coisas para as pessoas, pode acender uma luzinha aí de que aquilo não está sendo fluido, não é um fluxo. Então eu posso ter autonomia, eu posso sempre buscar esse autoconhecimento, eu posso começar a me questionar durante o fazer aquela festa e aquilo... Qual é o sentido daquilo como casal, né? E como que a gente gosta disso. Kel, o que você... nesse caso da debutante que a gente estava discutindo, a gente percebe então que a maioria das vezes o sonho de realizar a festa e todo aquele momento de princesa é da mãe. Sim. O que você acha que a mãe deve saber? O que você diria para a mãe? Que tudo bem ela querer participar, né, ou proporcionar, mas que o tempo dela, como o 15 anos dela ali, foi importante para ela ter tido essa festa, ou algumas vibram muito porque elas não tiveram essa festa, então elas querem que a filha passe por aquilo que elas não vivenciaram. Mas isso é uma desconexão com o tempo presente, né? Então talvez a minha filha ache muito importante fazer um intercâmbio naquele momento e depois fazer uma mega festa de casamento quando ela quiser. Ou ela acha super importante fazer uma festa de 15 anos que seja do rostinho, da carinha dela, de um jeito totalmente dela e não com aquela ideia da mãe que é lá atrás, daquele sonho que não combina com aquela filha. Então ela pode adaptar. Ou seja, de repente a mãe não teve e ela quer se realizar na filha, mas que não quer ser realizada assim. Que não quer ser realizada assim. E aí a gente pode proporcionar outros tipos de festas, né? Eu acho que as pessoas acham... às vezes eu falo para as pessoas assim, talvez você não precise de uma festa de 15 anos, você possa fazer um aniversário sem o título do 15 anos, né? Você pode ter um outro nome para aquilo, mas assim, mas minha mãe quer, mas então assim, entender isso, que o seu tempo já passou. No seu tempo poderia ser esse 15 anos, mas a sua filha pode escolher ser uma festa no 16, no 14, independe, né? Deixar viver. Comemorar, né? As pessoas acabam perdendo qual é a essência de fato de uma festa, né? E o que você diria, por exemplo, a gente sabe que na semana do casamento a gente vive muito isso. Principalmente cerimonialista, a noiva, ela tem uma ansiedade, a gente passa por várias noivas e cada uma tem um comportamento muito distinto uma da outra. Algumas já são mais, não, tá tudo bem. Outras já falam, não, porque eu quero muito mais detalhes e tal. Então a gente se adapta a isso. O que você diria, porque todas, na semana do casamento, é uma pilha de ansiedade, elas não se aguentam. Que na verdade é para não esquecer exatamente isso, né? Então assim, eu passo muito tempo planejando aquilo, eu tenho algumas horas para vivenciar aquilo, então acreditar em quem ela contratou e o que ela fez e curtir o momento. Porque de nada tem valor você passar meses planejando, curtindo tudo aquilo e você não entrar naquela festa, naquela magia do que acontece. Tem muitas emoções e nós devemos honrar as nossas emoções. É gostoso, é uma fase que deve ser aproveitada, vivida. Então eu só não posso esquecer que a alegria ela vem mesmo como um fluxo de amor, de abundância, de que eu confio nas pessoas que eu contratei, de que eu posso vivenciar aquele momento e não esquecer, se desconectar do porquê que ela está fazendo essa festa e esse momento, né? Que é a celebração em si. Entendi.
Bom, para encerrar, eu queria que você. A gente sempre faz assim: todo mundo que participa nas entrevistas, deixa um challenge pro outro responder. Mas eu quero fazer diferente com você. Eu quero que você desafie as nossas noivas, o pessoal que tá assistindo, e aí vocês vão comentar para mim no vídeo, então, sobre o challenge que ela vai fazer. Pode ser? Posso. Eu posso perguntar quantas coisas você conhece de fato do seu noivo enquanto vocês estão planejando esse casamento? Quantas coisas vocês já acertaram, ou se vocês estão desconectados, um que é de dia, um que é de noite, como que eu posso fazer isso para eles? Me ajuda a fazer essa questão. É essa assim mesmo? Quantas coisas vocês já erraram um com o outro nesse planejamento ótimo. de casamento? Perfeito. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o contato da Raquel para vocês na descrição do vídeo. Quero agradecer demais a sua presença, que é essa maravilhosa. Obrigada. E quero agradecer também o pessoal da Preview Drone, que está com a gente então desde o primeiro episódio. E é isso, espero vocês no próximo.